É isso aí, galera. Muito boa noite a todos. Eu tô com uma empolgação diferenciada para começar essa live de hoje, que simplesmente fala de um tema que pode deixar muita gente com aquela impressão. Isso é bom demais para ser verdade, né? Como que você pode aprender de 2 a 3 vezes mais rápido estudando menos? Meu Deus, Arthur, como que tu coloca um tema desse para mim? Como que simplesmente tu fala que eu posso conseguir aprender mais estudando menos? Como que eu posso fazer isso, inclusive triplicando a forma de aprendizado? Então, simplesmente, cara, acredita, simplesmente dá paz pro teu coração, deixa as coisas fluírem, que com o tempo aqui, durante esses 40 minutinhos que eu preparei, de 40 no máximo 1 hora, você vai tirar o proveito disso da melhor forma. Eu só te peço para você, se você realmente está interessado em ter resultado com o conteúdo dessa live, que você esteja nessa live realmente, ou seja, que você se separe, que você se reserve, que você pegue um papel e uma caneta, que você, por exemplo, quer ir ao banheiro agora? A hora de ir ao banheiro é agora. Não vou entrar no banheiro com o celular não, vai que ele cai no vaso, isso não é o que a gente quer. Então, se organize, se prepare para ter o conteúdo dessa aula que eu preparei com muito carinho mesmo. Olha aí o João, seguidor, aprovado em medicina, que virou até um grande amigo. A gente conversa tanto, né? A gente debateu tantas estratégias para a sua aprovação. Parabéns mais uma vez. Mais um aprovado em medicina aí. Quando eu falo sobre aprovação em medicina, as pessoas, elas às vezes não entendem o que isso significa para quem consegue ou então para quem está dando suporte, né? Mas quando você consegue conquistar a aprovação, você, João, que está aqui, conseguiu, a gente sabe que não muda simplesmente o status de vestibulando para status universitário, né? É muito mais do que isso. É a tua realidade de vida, é a conexão com o teu propósito de vida, é a mudança da geração, é a mudança de realidade, inclusive familiar, é a mudança na vida de pessoas que simplesmente nós não conhecemos. Eu gosto muito de dizer isso, porque algumas pessoas simplesmente entram de forma aventureira, sem entender a dimensão que é. E às vezes falta a perspectiva certa para ela encontrar forças para continuar persistindo. Por isso que eu sempre gosto de começar dando propósito a essa live. Então vão entrando aí. Deixa eu ver aqui, Rômulo, Marcos, João, Marcos, o pessoal tá entrando aqui. Estão perguntando se as lives ficam salvas. Bom, a live de ontem eu não consegui disponibilizar ainda, mas ela tá salva, tá? Eu gravei. E em breve eu vou estar disponibilizando a live para assistirem. Inclusive, pegando um gatilho aí do que o Thomas falou, é muito importante que vocês saibam que o conteúdo de ontem, caso você não tenha assistido, foi o conteúdo inicial dessa sequência de lives, onde eu comentei como que eu saí de aluno mediano que ficava de recuperação em inglês, ficava de recuperação em história, ficava de recuperação em artes. Riram de mim quando eu disse que queria medicina e minha nota no terceirão foi 589 pontos. E como que isso se transformou em uma aprovação na federal em ampla concorrência. Falei sobre tudo isso, falei sobre a questão da mentalidade que a pessoa precisa ter, falei sobre crenças limitantes e falei sobre alguma coisinha que faz com que você consiga o máximo de aprendizado num período muito menor do que as pessoas estão acostumadas a conquistar, que é justamente o gancho para essa aula de hoje, que é a aula onde você vai entender como que você pode aprender de 2 a 3 vezes mais rápido estudando menos. Beleza? Eu sou o Arthur Batista, eu sou interno de medicina da Universidade Federal do Maranhão, caso você não conheça. Então, se você quer saber que história é essa de aprender de 2 a 3 vezes mais rápido estudando menos, digita eu nos comentários aí. Digita eu, só para eu saber o nome da galera que está comprometida. Para quem estava ontem, eu falei sobre essa história de aluno mediano que ficava de recuperação e decidiu que queria medicina. E essa decisão de querer medicina me fez ter um ditado, não sei se vocês conhecem, que é sangue nos olhos e faca nos dentes. É quando a gente tá, sabe, assim, nada nos para, aquela vontade, aquela motivação de fazer acontecer. E quando eu fiz isso, simplesmente eu disse que eu ia fazer o que fosse preciso. E aí eu falei para os meus pais duvidaram, né? Poxa, nunca se manifestou, tá quase do meio do fim pro Enem, né? Tava assim em agosto do terceirão. E de repente ele fala que quer medicina, quer tentar, quer ser médico, quer fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, eles ficaram assim, mas deram carta para tentar, me deram carta. E aí eu falei para eles o que eu queria fazer. E aí foi aí que eu tomei uma grande decisão. Eu estava no terceirão e eu decidi que eu ia me preencher completamente de conhecimento. E a forma que eu fiz isso foi simplesmente me matriculando em cursos de específicas, principalmente
quando o assunto era natureza e matemática, já que meu foco era a prova do Enem. Me matriculei em cursos extras de redação, me matriculei num curso completo de todas as matérias também pela noite, ou seja, eu estava ocupado de segunda a segunda, com uma tarde do sábado livre, mais ou menos, não me engano, não me lembro se era especificamente isso, e simplesmente só essa tarde. O resto estava tudo preenchido de aula que eu tinha que estudar para conseguir recompensar, na verdade, para tentar recuperar o tempo perdido, de não ter feito uma preparação, vamos dizer assim, desde um começo um pouco mais com antecedência. Então foi isso que eu fiz. Eu fui lá e comecei a assistir aula e simplesmente eu tinha feito escolhas que na minha cabeça, pô, eu estou assistindo aula de professores que são bons, de professores que simplesmente fazem uma facilitação do entendimento, fazem você sacar o que eles estão falando, fazem você entender as contas, entender as matérias. E aquilo me deixou num estado de eu estou no caminho certo. Eu estou aprendendo, eu estou pegando os macetes, eu estou pegando as sacadas e simplesmente aquilo me deixou com uma vontade cada vez maior. Então, eu estava cansado, eu estava meio que numa intensidade muito forte, mas eu percebi que eu estava entendendo as coisas. E se eu estivesse entendendo, estava tudo bem. E na época eu também me reuni com 2 grandes amigos meus, que eles tinham um nível muito maior, eles já estavam se preparando há um tempo, e eles na época simplesmente me davam força para continuar tentando, me davam força mesmo eu estando atrás, para tentar recuperar esse tempo perdido. E alguns deles, na verdade, alguns dos turnos que eu também fazia um curso separado além do terceirão, eles também faziam. Então a gente começou a conviver muito e tudo mais, e eu estava com aquela sensação de que estava no caminho certo lá no terceirão. Só que aí, na hora do Enem, eu vou dizer para vocês como foi, o que se refletiu na nota de 500 pontos de média, né? Menos de 600. Cheguei na prova, comecei a olhar as questões, comecei a lembrar dos professores falando sobre os temas que foram elaborados nas questões. Comecei a olhar lá e simplesmente, caramba, faz sentido, olha só o macetinho que o professor falou aqui, olha só isso aqui. E aí eu fui lendo as questões e fui identificando os temas. Só que quando eu pensei que não, o tempo começou a ficar escasso. O tempo começou a ficar simplesmente em cima. E isso me deixou completamente ansioso. Eu percebi que eu tinha uma sacada interessante sobre alguns temas, já que os professores estavam me passando conhecimento, só que essa sacada, ela não, por algum motivo, ela não estava sendo suficiente. Por algum motivo, simplesmente aquilo parecia que não se completava. Parecia que estava faltando um ingrediente nesse projeto, estava faltando alguma coisa. E eu fiquei completamente angustiado. Naquela época o Enem era feito no sábado e no domingo seguido e tinha menos tempo de prova. E eu simplesmente acabei chutando uma porrada de questões, acabei simplesmente tendo um reflexo de 589 pontos de média. Sim, 589. E eu gosto muito de frisar isso porque isso conecta com as pessoas que estão nessa casa, na casa dos 500 pontos. Conecta com as pessoas que estão na casa dos 600 e estão desacreditadas, se elas podem ou não conquistar. Conecta com a galera que está na casa dos 700 e está desacreditada. Pô, eu tô aqui com uma nota de 589 pontos. Estou falando do lado de lá, do lado de quem vai dizer que é médico daqui a um ano. Na verdade, menos de um ano. Então, é isso que eu quero que você entenda. Beleza, então eu tava naquela confusão, não tava entendendo porque simplesmente, cara, como assim? Como assim? Eu simplesmente não tava conseguindo colocar aquele conhecimento, aquela interpretação, aquelas aulas que eu tava assistindo, não tava se convertendo lá no que eu queria, que era a minha aprovação. E eu fiquei muito angustiado, por muito tempo não sabia a resposta que eu estava fazendo. E durante longos 3 anos, onde eu aprendi, onde eu errei, onde eu acertei, onde eu testei um monte de coisa, eu percebi algumas coisas que realmente funcionavam. E eu percebi certos padrões comportamentais nas pessoas que passavam, por exemplo, diretamente do terceirão, ou então passavam com uma velocidade incrível, Eu comecei a perceber essas coisas e comecei a perceber, inclusive, que essas pessoas, elas não demandavam uma quantidade de energia exorbitante como eu estava demandando. A quantidade de esforço físico que eu estava fazendo e mental para aguentar a rotina que eu estava me propondo, ou seja, de preencher das 7h30 da manhã até as 7, 8 horas, até 10 horas da noite às vezes, assistindo a aula, naquela rotina de alimentação completamente quando encaixava no horário, as pessoas que estavam fazendo menos, mas estavam fazendo outros tipos de atividade, estavam tendo muito mais resultado que eu. E estavam conseguindo fazer isso com mais leveza.
E eu comecei a observar esses padrões de comportamento e eu comecei a tentar, claro, colocar, implementar na minha realidade. E aí foi que eu comecei a perceber o pulo do gato, a grande virada de chave, uma das grandes viradas de chave. Se você estava aqui na live ontem, eu falei sobre a questão do veículo, né? Se você tem 90 km para percorrer e vai de bicicleta, você chega em determinado tempo. Você até chega, às vezes. Pode ser que você canse no meio do caminho e nem continue a jornada. Mas se você continuar, em algum momento você vai chegar. Mas se você troca o veículo da bicicleta por um carro, você consegue chegar aí mais ou menos, dependendo da velocidade que você impõe, dependendo do tipo de carro que você utiliza, você consegue em menos de uma hora. Então, completamente o tempo ele consegue ser otimizado se você modifica o veículo. E aqui, o que eu vou passar para vocês é como se fosse simplesmente o tipo de motor que você está utilizando, o tipo de combustível que você está utilizando para conseguir pegar essa velocidade. Então, não basta simplesmente você ter o veículo, você precisa ter um combustível. É como simplesmente eu te entregasse uma ferramenta, como eu entreguei ontem em relação ao primeiro passo que você precisa dar, os primeiros pré-requisitos, né? Os pré-requisitos mentais, as quebras de crenças e tudo mais. Quando você pega essa ferramenta, você precisa saber como usá-la. E é aí que você ganha combustível, porque se você sabe exatamente, fazendo uma comparação, uma analogia, por exemplo, com um carro, se você sabe exatamente qual é o torque, onde você faz a mudança de marcha, você economiza combustível, consegue percorrer distâncias maiores, e quando você quer acelerar para ganhar em velocidade, você também consegue. E aí, esse jogo, esse balanço, esse equilíbrio te faz estudar menos e aprender mais, porque você ganha em produtividade, ganha em performance, ganha em longo prazo e tudo se explica. E aí, consegui aguçar a curiosidade de vocês para vocês imaginarem o que é isso, o que é esse método, o que é esse pedaço da coisa que simplesmente faz com que isso agilize? Se sim, digita aí, fala Arthur, ou então sim nos comentários, ou então coloca aí o número 8. Eu invento aleatoriamente, que é como se fosse um código aqui, para as pessoas que entrarem ficarem, meu Deus, o que esse bando de gente aí estão fazendo digitando o número 8 do nada? Digita aí para eu saber se vocês estão querendo saber o que é isso, que combustível é esse, que ferramenta, que forma de girar essa ferramenta faz mais sentido. Show de bola, cara. Isso não tem preço. E essa interatividade é como se você estivesse aqui nessa sala comigo, nesse escritório comigo. É isso aí. Show. Então vamos lá, galera. Todo esse processo, todo esse combustível, toda essa ferramenta, essa forma de girar a chave se chama personalização da preparação. Toda preparação que não leva em consideração o teu repertório sociocultural, a tua noção sobre os assuntos que você já tem algum tipo de conhecimento, a tua falta de noção deles, se você ignora esse ponto, você entra numa esteira da aprovação tradicional. Você entra simplesmente numa linha de produção que talvez saia lá na frente uma aprovação se você se encaixar num modelo específico. Mas quando você personaliza o jogo, encaixa o combustível, encaixa as engrenagens na tua realidade como estudante, as coisas elas simplesmente explodem de resultado a curto prazo. A curto prazo no sentido em que não há motivação que resista à falta de resultado. A gente pode ser a pessoa mais motivada do mundo, mas é muito difícil você continuar lá persistindo naquele objetivo se você não consegue ver o resultado do aprendizado diário, o aprendizado semanal, a tua nota crescendo semana após semana, mês após mês. Então, quando você pensa na personalização do que tu estuda, do que tu faz como estudante, você consegue ver na próxima semana como é que tua nota aumentou. E aí você não começa mais a duvidar simplesmente, caramba, será se vai dar? Por quê? Porque você identificou o que você precisa fazer exatamente que vai dar o teu ganho de nota. E aí eu vou entrar agora, papel e caneta na mão, para falar como que você personaliza o teu processo de preparação. Independente se você faz uma preparação online, se você prefere uma preparação presencial, se você faz a conciliação das duas coisas, se você, por exemplo, prefere o autodidatismo simplesmente puro e limpo, todos esses cenários eles podem ser aplicados na personalização. E aí eu peço que você se separe aí, tá tudo pronto, todo mundo tá com papel e caneta, porque a parte mesmo técnica vai começar agora, porque eu já preparei vocês para receber esse conteúdo. Vocês agora provavelmente estão pensando assim. Faz sentido.
realmente, se eu estudar de forma diferente, eu posso estudar menos. Não necessariamente estudar pouco. Olha só, eu não estou dizendo que você vai estudar pouco, mas estudar muito menos, gastar muito menos energia do que talvez você esteja gastando e ter um nível de produtividade de aprendizado muito, 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 muito maior. Tá bom? Então, papel e caneta na mão, vamos lá. O primeiro ponto desse projeto, desse modo de se preparar, é você lembrar disso aqui, ó. 3 S. Acho que ficou bem tosco eu fazendo aí, mas apareceu aí. 3 S. Ou seja, os 3 S do aprendizado. Quando eu conto uma história no começo de uma live para você, e você fica pensando, por que esse cara não começa logo o conteúdo? Por que simplesmente ele não vai lá e fala o que ele tem que falar? Por que ele sempre começa com uma história? É porque, quando eu conto uma história para vocês, não tem como concordar ou discordar de uma história. Você acredita ou não, é diferente. E eu faço isso para fazer um link exatamente com o que aconteceu, com um erro que eu cometi e eu não quero que você cometa. Eu estava preso em um ciclo vicioso de aprendizado. Eu estava preso em achar que simplesmente o fato de eu pegar uma informação, absorver uma informação que é passada de forma unidirecional, seria a chave para o meu aprendizado definitivo daquela matéria. E aí que entra o grande erro de muito estudante. Sabe o que é o erro do ciclo vicioso? Vai começar os exemplos aqui, para você entender o que são esses 3 S. Sabe aquele aluno que metade do tempo que ele está no pré-vestibular ele fica falando de professor que é bom ou ruim? Sabe aquele aluno que fica preocupado demais? Não estou dizendo que isso não importa, que isso não pode ser um facilitador, mas sabe aquele aluno que passa tempo demais preocupado com o material que ele está estudando? Sabe aquele aluno que passa tempo demais criticando certa forma de ensino e tudo mais? Sabe aquele aluno que é viciado em aula, viciado em anotação, e tudo que ele faz é assistir aula, ou tudo que ele faz é anotar? Sabe o que acontece? Ele está preso em parte do processo. Ele não concluiu o ciclo da eficácia. Ele está preso em um ciclo vicioso, onde aquele ciclo não vai levar ele para o verdadeiro aprendizado. Quando ele está preso nesses ciclos, onde simplesmente ele valoriza parte do processo de aprendizado, ele está gastando uma energia gigantesca para gerar um mínimo resultado. Ele está demandando uma quantidade de energia, de estresse, de simplesmente ter que manter a motivação o tempo todo lá em cima para ver se aguenta a falta de resultado, que ele não consegue enxergar que ele está fazendo errado, porque na cabeça dele ele está entendendo a matéria, ele está anotando, ele está organizando as coisas, ele usa lá, gasta 2 horas para fazer um caderno bem bonitinho, bem colorido, e ele não consegue entender, caramba, por que está demorando para eu conseguir evoluir nos simulados? Por que às vezes minha nota até é menor? E aí ele está preso e não consegue ver. São pontos cegos quando você está num ciclo vicioso. E é muito difícil você enxergar isso sozinho. Você até pode, mas às vezes demanda um tempo maior. Por isso que eu estou aqui, para te mostrar que eles existem. E talvez você esteja preso em um desses que eu comentei. Se sim, coloca aí uma hashtag nos comentários para eu saber se você se vivenciou nesse cenário onde você está preso em um ciclo vicioso. Eu estou assistindo muita aula, não estou fazendo nada além disso. Estou anotando demais, estou fazendo mais anotação do que qualquer outra coisa. Comenta uma hashtag aí para eu saber se você comete esse tipo de situação e acaba sem entender se você está tendo resultado ou não. Comenta aí que eu vou continuar falando. E aí nós vamos nos entender aqui nos nossos códigos. Então é isso, pessoal. Olha só, quando eu falo de 3 S, é simplesmente anota. Entendimento, espaçamento e emoção. Entendimento, espaçamento e emoção. Começa a imaginar um círculo aqui na minha cara, uma bola girando aí na minha cara, e tem 3 S girando na minha cara agora. Entendimento, espaçamento e emoção. Pode rir da minha cara agora que tá tudo bem. Então é o seguinte, o entendimento é onde mais as pessoas passam tempo, porque elas acreditam que a aprovação é responsabilidade da pessoa que está fazendo ela aprender uma matéria. E eu repito, o entendimento ele é muito importante, ele faz uma diferença gigantesca. Existem aqui, eu poderia passar 1 hora só falando de técnicas para você destravar na dificuldade que você tem em uma matéria. Isso pode ser, inclusive, tema de uma das lives, onde a gente foca exatamente em por que você não está aprendendo uma matéria. Só que eu quero trabalhar hoje a estratégia por trás das pessoas que conseguem aprender muito mais em menos tempo, que é onde elas saem da esfera do entendimento, porque muitos de vocês já têm uma base de conteúdos que é capaz de simplesmente ser convertido em acerto de questões.
Muitos de vocês já simplesmente têm aquela sensação quando sai do simulado, meu Deus, eu errei o que eu sabia. Caracas, eu errei o que eu sabia. Não era para isso ter acontecido. Não era, porque eu sabia aquilo ali e na hora não saiu. E aí é que a coisa começa a tomar corpo. Porque se você está se encaixando nesse cenário, onde você fez a prova, fez uma questão e errou por bobagem, você começa a perceber que talvez você esteja dentro de um ciclo vicioso, como muitos de vocês deixaram aí o nosso código. Então é o seguinte, como que você identifica esse ciclo? Dê os exemplos. Qual é o próximo passo? Espaçamento. Então não adianta de nada você estar reclamando de matéria atrasada se você não lembra da matéria que você estudou ontem. Não adianta de nada você estar reclamando de pilhas e pilhas de resumo que você tem para revisar se você não está lembrando da matéria que você estudou semana passada. Por quê? Porque você está dentro de um processo que você está com vários pontos cegos. Então, o espaçamento ele é muito mais do que simplesmente ficar repetindo a matéria de tempos em tempos, como é divulgado por aí. Como é simplesmente falar, não, vai revisando aí, bota aquele gráfico lá de curva de espaçamento que você vai dar conta de resolver as coisas. É muito mais que isso, de verdade. Poderia, repito, passar mais de 3 horas falando só de espaçamento, mas a principal coisa que você precisa sair dessa live sabendo é a grande responsável por um ganho de memorização, por uma capacidade de recuperar essa memória e ter mais riqueza de detalhe, é simplesmente a primeira revisão que você faz nessa matéria antes de simplesmente bater as 24 horas. Então, a primeira revisão que você faz nessa matéria, você consegue fazer com muita rapidez. Muita rapidez. Se eu chego para você aqui e simplesmente falo, por exemplo, de uma das ferramentas que é a compactação, e peço para você lembrar de uma música que você gosta demais mesmo, eu não preciso, olha só, eu não preciso cantar a música inteira, somente falar a letra lá, o nome da música, para você ter todo o raciocínio do que aquela música significa. E esse processo de revisão aconteceu por quê? Porque provavelmente quando você gostou daquela música, você teve contato por mais de uma vez nas primeiras 24 horas. E acabou que aquilo se tornou uma coisa mais... O teu cérebro entende que aquilo ali é uma informação cada vez mais importante. Muito mais importante. E sabe onde que você consegue aplicar os próximos ciclos de revisão? Na aplicação do conhecimento. Ou seja, como que você vai converter esse conhecimento que você está conseguindo recuperar, como que você vai poder converter esse conhecimento que você destravou no entendimento em simplesmente no que importa. Se você se vai descendo porque aprendeu lá quais são os países da Tríplice Entente, quais são os países da Tríplice Aliança, se você está preocupado demais em saber simplesmente nomenclatura de hidrocarbonetos por saber e não consegue aplicar esse conhecimento que você está tendo em efetividade no que realmente vai ser cobrado de você no dia da prova, esse conhecimento pouco vale quando o assunto é passar em medicina. Grava essa frase, se possível, anota. O conhecimento aplicado vale muito mais do conhecimento direcionado, do que o conhecimento direcionado, que vale mais do que o próprio conhecimento. Se você está valorizando o conhecimento pelo conhecimento, você nem começou a se preparar. Se você pega um conhecimento direcionado, você está pegando aquela matéria e está potencialmente num ciclo vicioso, porque você foi no caminho. Mas se você não pega esse conhecimento e aplica, ou seja, colhe como ele vai ser cobrado de você, você está perdendo uma tarde, uma noite, uma manhã de estudo. E não é o cenário onde simplesmente o professor faz uma questão no quadro, que é uma das coisas que é cobrada da gente, além da redação. Então, se você está olhando o professor fazendo no quadro, aquilo ali, escuta, não serve para aplicação, para emoção que eu estou falando. Né? O terceiro não serve. Aquilo ali serve para o entendimento. As pessoas confundem. Por quê? Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente compara, por exemplo, com a questão do esporte. Simplesmente, se você pensar numa bailarina, quando ela vai aprender uma certa apresentação, ela não vai ficar olhando vídeo no YouTube de como dançar. Ela não vai ficar simplesmente somente olhando como se faz o passo. Se ela não for lá e coloca o corpo dela em movimento, coloca a mente dela para entender o movimento na prática, ela simplesmente vai ficar com aquilo muito abstrato na mente dela. E aí na hora que ela for lá para a prova, para o simulado, ela vai ficar com aquela noção de que estava no caminho, mas que não foi suficiente para conseguir realmente evoluir de verdade, sem mimimi, sem enrolação, de forma onde você vai onde tem que ir. E aí, quando você vai na questão,
simplesmente você pode perceber como que o conhecimento é cobrado de você. E a evolução, ela começa a naturalmente se evidenciar. Começa naturalmente você entender. Caramba, não é simplesmente saber quais são as propriedades da água, é saber como que as propriedades da água são cobradas na hora da prova, como é que é o ciclo da água. Ah tá, tem aquela questão que foi cobrada assim, por quê? Porque ele queria isso de mim. E aí, na hora que cai uma próxima questão disso, você cada vez mais preenche as lacunas das visões, né, dos ângulos, dos pontos de vista, e quando você estiver na hora do valendo, você vai ler a primeira linha dessa questão, e você vai, caramba, eu já sei do que se trata. É seguindo essa linha de raciocínio aqui. E o teu ganho de tempo é gigantesco. Por isso que algumas pessoas passam simplesmente 8 minutos para responder uma questão e outras 35 segundos, 45 segundos. Por quê? Porque a linha de raciocínio já foi montada. Lá na hora que você está treinando o conhecimento tal como ele vai ser cobrado de você está ensaiando o seu sucesso. Você não está ensaiando o seu sucesso quando você está assistindo uma aula, quando você está lá revisando a matéria. O sucesso de forma prática, ele está sendo ensaiado quando você vai lá e coloca o conhecimento à prova de balas. Esse é o ensaio do sucesso. O entendimento e o espaçamento é a preparação, é como se fosse ali o aquecimento para realmente você ir lá fazer a maratona que você precisa fazer. Então, se você hoje quer sair daqui com a sensação de que os assuntos que você vai estudar são realmente efetivos quando você realmente estuda, não deixe de ter uma sessão de estudos onde você faz um ciclo completo do entendimento, do espaçamento, da emoção. Nem que esse ciclo não seja no mesmo momento, mas que esse ciclo se repita nas primeiras 24 horas. E eu não estou falando de quantidade, em nenhum momento eu falei aqui de horas de estudo. Eu falei de você completar ciclos no teu processo. Quando você fizer isso, a chave vai fazer assim, ó. Você vai começar a perceber, caracas, porque você vai lembrar do que você estudou. Você vai começar a perceber que você vai lembrar, por quê? Porque o nome do terceiro é emoção. Quando você errar um conhecimento que você estava com a sensação de que estava simplesmente aprendendo, aquilo vai gerar um gatilho emocional para você não querer mais errar aquele conhecimento. E a própria questão vai estar te ensinando a matéria. A própria questão vai estar preenchendo as lacunas. E aí você não vai ficar mais preso achando que você tem que se debruçar de forma completamente profunda a matéria. Eu preciso saber toda a matéria, de todos os detalhes, todas as notas de rodapé, para começar a fazer questões que é o que todo mundo vai fazer a partir até o meio do ano. Todo mundo, 90% vai deixar para fazer simulado, ou então questões de uma forma mais pragmática, só lá para julho para frente. E você tem a oportunidade nas suas mãos agora de fazer isso agora. Completar ciclos a cada sessão de estudo que você faz. Adequar isso à tua realidade. E assim você vai perceber que o teu aprendizado ele vai ser objetivo. Aquela sessão de estudos, ela nunca mais vai partir do zero, porque o conhecimento ele vai ficar solidificado. Você entendeu, você compactou e você simplesmente aplicou. Isso foi o que fez, quando eu estava lá no pré-vestibular, começar a ser reconhecido pelos professores, começar a ser reconhecido pelo nome, começar a me destacar nos simulados, começar a instigar o pensamento das pessoas. Oxente, o que esse menino está fazendo diferente de mim? Ele assiste às mesmas aulas, ele tem o mesmo tempo que eu tenho, ele simplesmente faz ali no cursinho praticamente as mesmas coisas que eu faço, mas por que ele tem mais nota que eu? Por que ele consegue mais resultado nas provas? Pois é, a resposta está aqui, ó, de graça para você. E agora está nas tuas mãos o conhecimento. O que você vai fazer com ele? Beleza? Pense sobre isso, porque quando eu separo esse tipo de conteúdo, é porque eu realmente quero fazer diferença. Eu quero trazer na simplicidade a resposta para o que você está procurando. Às vezes você está procurando a resposta na forma mais simplesmente complexa de estudar uma matéria. Na forma mais, nossa, cadê a forma mais bonitona que todo mundo, aquele jeito incrível de estudar? Vai na simplicidade, coloca o ciclo para funcionar que você vai perceber a diferença na próxima semana. Na próxima semana, quando você fizer um próximo simulado. Beleza? E esse foi o conteúdo que eu separei para você hoje. Se fez diferença para você, coloca aí um sim nos comentários para eu saber. Agora eu vou tomar o meu cafezinho aqui que eu separei na minha caneca da estação. Show, show, show. Fez sentido, né, galera? Simulado só depois de julho e agora a sua revisão? Nops, nops.
A dica que eu tenho para te falar é assista a live novamente, quando eu conseguir disponibilizar gratuitamente, que você vai entender. Alguém responde bem que o Pro Study de uma forma compacta que cabe nos comentários, porque que não é para fazer exatamente isso que está comentado aí, tá? Você tem dica para vestibulares tradicionais de medicina também? Com certeza, com certeza. A forma de vestibular que você escolhe fazer modifica o estilo de preparação que você faz. Por quê? Quando você utiliza simplesmente um vestibular diferente, a tua prioridade vai ser diferente, o que é que acontece? A tua forma de pegar as questões específicas, as questões certas também mudam. Porque se você ficar identificando questões de forma aleatória, isso tende a demorar mais para gerar resultado. Mas se você for na fonte para fazer questões no estilo da prova que você vai fazer, seu cérebro ele vai treinar de forma muito mais eficaz. Beleza? Isso é um conteúdo bem interessante também para a gente trabalhar. Parabéns pela dúvida, viu, Rafael? Primeiro eu quero agradecer pelo comprometimento. Se você está aqui, você está sendo comprometido, não comigo, não com o Arthur, mas com a tua vida, com a tua perspicácia de simplesmente querer resultados diferentes ou querer resultados mais simplesmente otimizados, onde você consegue perceber que existem coisas diferentes do que as pessoas falam por aí. Por isso que eu te agradeço por você pensar em você e você está tirando aqui um tempinho da tua vida para pensar em como você pode ser melhor como estudante. Isso não tem preço. Vocês vão entender o valor que isso tem muito rápido na vida de vocês. Deixa eu ler só o comentário aqui do Rafael rapidinho. Gosto de prestar atenção na aula ao máximo. Aí quando chego em casa já vou direto para as questões. E quando tenho dúvida volto para os resumos. O que acha desse método de estudos? Parabéns, Rafael, pela pergunta, uma excelente pergunta. Esse processo de estudos ele está encaminhado. O que falta você ajustar nesse processo é simplesmente um sistema de correções para você identificar quais os assuntos você está performando melhor ou não. Ou seja, colher o resultado na hora sobre as questões que você acha que está precisando aprender mais ou não. Confrontar isso com simplesmente o nível de relevância em provas e, claro, fazer isso espaçando o conhecimento, porque lembra que são 3 Es, aplica os 3 Es, entendimento, espaçamento e emoção, beleza? Um forte abraço, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, foi uma honra poder contribuir um pouquinho com vocês, espero que tenha feito diferença. Se você quiser mandar essa live para um amigo seu que está vivenciando esse momento, mande, porque isso pode clarear a vida dele, pode fazer com que ele seja grato a você, por você ter lembrado dele nesse momento. Lembre que sozinho a gente vai rápido, mas acompanhado a gente vai longe. Acompanhado a gente tem mais força, porque no momento que a gente está mais para baixo, o outro está mais para cima. E isso é muito gás. Entraram pessoas, por exemplo, nessa live, que são grandes amigos meus, que estavam comigo durante a jornada, que hoje são médicos, por exemplo, que hoje são acadêmicos de medicina. E olha que legal, para onde foi a concorrência, né? Olha os meus amigos aqui participando da live, alguns entraram e tudo mais. Para onde foi a concorrência que tanto dizem ser tão assustadora por tanta gente. E fica essa reflexão para vocês. Espero que isso tenha feito diferença. Um forte abraço, segue me acompanhando aí. Espero que tenha gerado valor e até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.